Dezembro de 1989. O mundo assistia atônito enquanto um dos regimes comunistas mais herméticos da Europa Oriental desmoronava em questão de dias, como um castelo de cartas sob um vendaval. No epicentro do terremoto político, uma dupla, um marido e uma esposa que haviam governado a Romênia por décadas com uma mistura tóxica de medo, propaganda e controle absoluto. Nicolae Ceausescu e sua esposa, Helena, haviam construído um culto de personalidade tão onipresente, tão sufocante, que muitos romenos tinham medo até de sussurrar seus nomes em suas próprias casas. Mas tudo mudou. Em um piscar de olhos, a fundação do poder deles rachou e cedeu. E no fim, Helena, a mãe da nação, encararia um pelotão de fuzilamento após um dos julgamentos mais sumários e apressados do século XX. A história dela, no entanto, não começa em um palácio, mas na poeira de uma aldeia. Helena Petrescu nasceu em 7 de janeiro de 1916, no vilarejo de Petreste. Sua família era camponesa, gente que vivia da terra, e o horizonte de sua infância era limitado pelo ciclo das colheitas. O acesso à educação era um luxo, não um direito, e ela completou apenas os primeiros anos da escola primária. Desde cedo, os estudos não eram seu forte. Relatos da época descrevem uma jovem com dificuldades notórias para ler e escrever com fluidez. O futuro parecia traçado. Um casamento arranjado, trabalho no campo, uma vida anônima. Mas Helena ansiava por mais. Na adolescência, ela fez o que tantos outros fizeram. Trocou a vida rural pela promessa da capital. Em Bucareste, encontrou trabalho em uma fábrica têxtil, o ruído das máquinas abafando o passado. Mais tarde, conseguiu um emprego como assistente de laboratório em um instituto de química, uma pequena ironia do destino, considerando a persona que um dia ela construiria. Foi nesses anos, em meio à agitação da cidade, que ela encontrou um novo propósito. A Romênia ainda era uma monarquia e o Partido Comunista, operando na ilegalidade, oferecia uma narrativa de revolução e poder. Em 1939, ela se tornou oficialmente membro do partido, e naquele mesmo ano, seu destino cruzou com o de um jovem 5 anos mais novo, já uma figura conhecida nos círculos clandestinos, Nicolae Ceausescu. Ele já havia sido preso várias vezes por suas atividades, um militante dedicado e leal à causa. Entre Helena e Nicolae, a conexão foi imediata. Eles se uniram não por um romance convencional, mas por uma crença política fervorosa, uma ambição compartilhada de derrubar o velho mundo para construir um novo. Após a Segunda Guerra Mundial, o mapa da Europa foi redesenhado e a União Soviética passou a ditar o futuro político da Romênia. Em 1947, o rei Miguel foi forçado a abdicar. A República Popular da Romênia foi proclamada e o Partido Comunista, agora com o apoio de Moscou, assumiu o controle total do Estado. Nesse novo cenário, Nicolae Ceausescu começou sua ascensão metódica dentro da hierarquia do partido, sob a liderança de Gheorghe Dej. Helena, embora ainda sem um cargo de alto escalão, movia-se habilmente nos bastidores. Trabalhando na burocracia do partido, ela se tornou uma figura de confiança, conhecida por sua lealdade feroz e por proteger os interesses de Nicolae. Era a guardiã silenciosa de sua carreira. Quando Gheorghe Dej morreu em 1965, Nicolae se tornou o novo secretário-geral. Sob sua liderança, a Romênia começou a se distanciar sutilmente da órbita soviética, e a visibilidade de Helena começou a crescer. Ainda que não tivesse qualquer formação acadêmica formal. Ela foi nomeada para a Academia Romena naquele mesmo ano, o primeiro de muitos títulos e honrarias que receberia sem nunca ter completado os estudos para merecê-los. O ponto de virada veio em 1971. Após uma visita à China de Mao e à Coreia do Norte de Kim Il-sung, Nicolae Ceausescu, fascinado pelo poder do culto à personalidade, lançou as Teses de Julho. Era uma revolução cultural à moda romena, controle ideológico estrito, censura intensificada e, acima de tudo, a glorificação dos líderes nacionais. Foi o início oficial da era do casal Ceausescu como semideuses. A imagem de Helena explodiu na vida pública. Ela foi promovida como um modelo nacional.
um farol para as mulheres e a juventude. Sua biografia foi cuidadosamente reescrita, polida e agressivamente disseminada pelo Estado. De repente, ela era apresentada como uma cientista brilhante, a mãe da nação, uma figura de proa na política e na academia internacional. Seu título oficial se tornou Doutora Engenheira Helena Ceaușescu. Em eventos públicos, sua apresentação era precedida por uma lista longa e exagerada de honrarias e prêmios. A ficção se tornou lei. Apesar de sua educação limitada e da ausência total de contribuições comprovadas para a ciência, em 1974, ela foi nomeada chefe do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. A posição lhe deu controle direto sobre todas as instituições científicas, verbas de pesquisa e nomeações acadêmicas da Romênia. Químicos e pesquisadores romenos eram sistematicamente forçados a citá-la em seus trabalhos, acreditá-la por descobertas das quais ela não fez parte e a participar de eventos onde suas supostas conquistas eram louvadas. A que custo essa aclamação foi comprada? Universidades em toda a Romênia lhe concederam doutorados honorários. Algumas instituições estrangeiras também o fizeram, geralmente como resultado de pressões diplomáticas. A máquina de propaganda estatal produzia documentários, artigos e livros que glorificavam sua inteligência. A imagem de Helena foi colocada ao lado da de Nicolai, em faixas, pôsteres, na moeda nacional e nas paredes de prédios do governo. Nas escolas, as crianças memorizavam fatos sobre suas realizações científicas. Ela foi nomeada Heroína do Trabalho Socialista e membro titular da Academia Romena, um dos mais altos órgãos acadêmicos do país. Internamente, sua influência era ainda mais concreta. Helena passou a ocupar um assento no Politburo, o mais alto órgão de decisão do Partido Comunista. De lá, ela influenciava o planejamento estatal, as mudanças de pessoal e a aplicação da doutrina ideológica. A camponesa de Petreste havia completado sua metamorfose. Ela não era mais apenas a esposa do ditador, ela era o poder. Desagradar Helena Ceaușescu era um erro que poucos cometiam duas vezes. Funcionários que ousavam contrariar seus caprichos ou questionar suas decisões desapareciam da vida pública, marginalizados, removidos de seus postos com uma frieza cirúrgica. Em seu círculo íntimo, o seu temperamento era uma força da natureza, temida e reverenciada. A aprovação dela tornou-se a chave mestra, o pré-requisito indispensável para qualquer promoção de alto nível. Era o selo final de lealdade a um regime que se fundia cada vez mais com a identidade de um único casal. Enquanto a Romênia afundava, os Ceaușescu flutuavam em uma bolha de privilégios. Viviam em uma constelação de palácios, incluindo a suntuosa residência de primavera em Bucareste. Tinham acesso irrestrito a artigos de luxo importados, iguarias e tecnologias que o cidadão comum sequer sonhava existir. E tudo isso acontecia enquanto o país era submetido a um racionamento brutal. Carne, açúcar, gasolina, bens básicos transformados em artigos de luxo para a população, mais triviais para a elite do poder. Para o casal e seus aliados mais próximos, havia suprimentos de comida especiais, cuidados médicos de ponta e um aparato de segurança intransponível. Suas viagens ao exterior eram espetáculos de ostentação. Recepções grandiosas, presentes caríssimos e comitivas com dezenas de assessores e guarda-costas. Em 1981, a realidade bateu à porta. A dívida externa da Romênia atingiu a cifra astronômica de quase 11 bilhões de dólares, um fardo esmagador para uma economia já cambaleante. Para enfrentar o colapso, Nicolae Ceaușescu implementou um programa de austeridade de uma severidade quase fanática. E Helena estava ao seu lado, apoiando incondicionalmente cada decisão. O objetivo era um só: pagar toda a dívida externa o mais rápido possível. O custo social era irrelevante. O governo cortou drasticamente as importações de comida, combustível e medicamentos. A produção industrial, a qualquer custo, foi priorizada em detrimento das necessidades humanas mais básicas. Helena envolveu-se pessoalmente na gestão das metas científicas e industriais, interferindo em questões técnicas que ultrapassavam em muito seu entendimento. Suas ordens, no entanto,
eram finais, mesmo quando desafiavam a lógica e o bom senso. Como resultado, a produtividade despencou, mas a propaganda insistia que o país avançava a passos largos. Em 1982, a escuridão começou a se tornar rotina. O uso de eletricidade e gás foi rigidamente racionado. Apagões diários mergulhavam as cidades na penumbra. Em muitas áreas urbanas, a água quente chegava, na melhor das hipóteses, uma vez por semana. No inverno, a temperatura dentro das casas caía abaixo de zero, pois o aquecimento central era reduzido ou completamente cortado. Hospitais, que deveriam ser santuários de cura, tornavam-se antecâmaras do desespero, sem equipamentos e com falta de medicamentos essenciais. A escassez de alimentos tornou-se uma crise humanitária silenciosa. O governo introduziu um racionamento severo, limitando as quantidades de pão, carne e leite. Filas se formavam antes do amanhecer, com pessoas esperando por horas sob o frio, muitas vezes para encontrar as prateleiras vazias. Helena, por sua vez, pregava a autossuficiência em tudo, da agricultura à indústria farmacêutica. Mas as políticas nascidas da ideologia e não da prática falharam em atender a demanda mais básica. Ela controlava o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia como um feudo pessoal, impondo cotas irreais. Cientistas e gerentes de fábrica que não conseguiam operar milagres enfrentavam a despromoção, a humilhação pública ou coisa pior. Enquanto isso, nos salões do poder, o conforto era ininterrupto. Os Ceausescu continuavam suas visitas de Estado a países como China, Irã e Coreia do Norte, onde eram recebidos com toda a pompa. Viagens financiadas com o dinheiro de um povo que lutava para sobreviver. Em casa, a sombra da Securitate crescia, tornando-se onipresente. Com mais de 11 mil oficiais e quase 500.000 de informantes em meados dos anos 80, era um dos sistemas de polícia secreta mais repressivos do Bloco de Leste. As pessoas eram vigiadas no trabalho, na vizinhança, dentro de suas próprias casas. As paredes não apenas tinham ouvidos, elas tinham vozes, prontas para delatar. Uma reclamação sussurrada em particular poderia levar a interrogatórios, ameaças ou prisão. Relatos do sofrimento romeno vazavam, apesar do controle ferrenho. Rádios ocidentais, como a Rádio Europa Livre, transmitiam histórias que alguns romenos ouviam em segredo, arriscando a própria liberdade. O regime, blindado em sua própria realidade, desconsiderava todas as críticas como mentiras do Ocidente. Em 1986, Helena havia cimentado seu papel como uma das líderes supremas da Romênia. Reeleita para o Comitê Executivo Político, acumulava cargos, supervisionando desde a pesquisa científica até a educação superior. Sua presença em reuniões de alto nível era imponente. Sua palavra frequentemente se sobrepunha à de ministros especializados. Sua autoridade se estendia a setores sobre os quais não tinha nenhum conhecimento, mas suas decisões tinham força de lei em todo o país. À medida que a Romênia se isolava, Helena redobrava o controle interno. Ela apertou seu domínio sobre os currículos escolares, forçando o conteúdo ideológico em todas as disciplinas, inclusive ciências e matemática. Os alunos tinham que estudar sua biografia ao lado da de Nicolai, recitando passagens sobre suas contribuições para o socialismo. Dentro da Academia Romena e de outras instituições culturais, a crítica era impensável. Dissidentes eram silenciados, substituídos por bajuladores. Artistas e dramaturgos enfrentavam uma censura implacável. Toda a produção cultural deveria refletir a imagem idealizada do regime. Para garantir que a história fosse escrita a seu favor, ela ordenou a criação de mais biografias, mais artigos e mais discursos sobre suas supostas realizações. Uma realidade inteira estava sendo fabricada por decreto. Enquanto a imagem de Helena Ceausescu era cuidadosamente esculpida para o mundo, a realidade romena se desfazia por dentro. Seus livros, supostas obras de uma mente científica genial, eram na verdade produtos de uma linha de montagem literária. Exércitos de escritores fantasmas, aprovados pelo Estado, trabalhavam em segredo, enchendo páginas com seu nome. Gráficas inteiras eram dedicadas a imprimir esses volumes, que, traduzidos para dezenas de idiomas,
se tornavam ferramentas de projeção de poder. Eram presentes para diplomatas, peças de exibição em conferências internacionais. Cada capa reluzente, um tijolo a mais no muro da propaganda. Mas como sustentar uma imagem de vanguarda intelectual quando se vive de costas para o futuro? Em 1988, enquanto a Hungria iniciava um debate hesitante sobre reforma política e o movimento Solidariedade na Polônia ganhava uma força impossível de ignorar, Bucareste se fechava. Enquanto a Alemanha Oriental fervia sob a pressão por mudança e a própria União Soviética de Mikhail Gorbachev introduzia a glasnost e a perestroika, a Romênia do Ceausescu permanecia um fóssil do stalinismo. Para Nicolai e Helena, essas reformas não eram um sopro de ar fresco, mas um vento de contaminação. Eram ameaças diretas ao seu poder absoluto. Em discursos inflamados na televisão e editoriais nos jornais, eles atacavam as ideias estrangeiras, alertando contra influências subversivas. Os cidadãos romenos, isolados do mundo exterior, recebiam apenas a narrativa oficial, a de que o casal presidencial era o guardião da estabilidade e da independência nacional. Apesar da máquina de propaganda, o humor do povo escurecia a cada dia. A vida cotidiana era uma sinfonia de escassez, vigilância e medo. Relatórios internos, que chegavam à mesa do casal, mostravam um descontentamento crescente, uma panela de pressão prestes a explodir. Mas Helena se recusava a enxergar. Para ela, qualquer crítica era uma traição. Qualquer sinal de descontentamento era um ato de deslealdade que exigia punição. Ela seguia participando de eventos públicos, cercada por generais e pela elite do partido, convencida de que o sistema que construíram era inabalável. Mais longe das cerimônias coreografadas e das imagens editadas da televisão estatal, milhões de pessoas estavam chegando ao seu limite. Algo estava prestes a ceder. A faísca acendeu-se em Timișoara, no dia 15 de dezembro de 1989. Aconteceu quando o regime tentou despejar László Tokes, um pastor húngaro conhecido por suas críticas abertas. Sua congregação, um pequeno grupo de fiéis, formou uma corrente humana para impedir a ação. Logo, vizinhos se juntaram, não apenas para proteger o pastor, mas para dar voz a anos de frustração acumulada. Em 2 dias, o que era uma vigília local transformou-se em uma revolta que tomou a cidade. No dia 17 de dezembro, veio a resposta do regime. O exército e a temida polícia secreta, a Securitate, abriram fogo contra civis desarmados. O som de tiros rasgou o ar frio de inverno. Mais de 60 pessoas morreram apenas naquele dia, um espetáculo macabro de corpos tombando nas ruas. Para esconder o massacre, os mortos foram transportados secretamente durante a noite e jogados em valas comuns. Mas não se pode enterrar a verdade para sempre. Testemunhas conseguiram furar o bloqueio de informação, suas vozes aterrorizadas chegando ao mundo através de rádios estrangeiras. No dia 18 de dezembro, os protestos em Timișoara recomeçaram, mais fortes, mais furiosos. Fábricas pararam, estudantes marcharam. A repressão continuou, mas em vez de medo, ela agora gerava mais fúria. No dia 20 de dezembro, Timișoara se declarou a primeira cidade livre da Romênia. Naquele mesmo dia, oficiais do exército na região começaram a se recusar a atirar. No dia seguinte, 21 de dezembro, Nicolae Ceausescu, recém-chegado de uma visita de Estado ao Irã, decidiu fazer uma demonstração de força. Ele convocou um comício de massa em Bucareste, a ser transmitido ao vivo para todo o país, para mostrar que ainda estava no controle. 80.000 pessoas, trazidas em ônibus de fábricas e organizações estatais, lotaram a Praça Central. Mas o que ele não sabia era que aquele roteiro estava prestes a ser rasgado. Minutos após o início de seu discurso, um som estranho começou a surgir da multidão. Uma vaia, tímida no começo, depois mais alta. Gritos de "Fora!" e "Timișoara!". Pela primeira vez em seu longo reinado, Nicolae Ceausescu pareceu abalado. Ao vivo, para todo o país ver, seu rosto mudou da arrogância para a confusão. Helena, ao seu lado, tentou acalmá-lo, gesticulando para a multidão, mas era tarde demais. A transmissão foi cortada abruptamente. A tela da televisão ficou preta.
O feitiço havia se quebrado. Naquela noite, Bucareste explodiu. Manifestantes tomaram as ruas, confrontando a polícia de choque. Na manhã de 22 de dezembro, uma notícia chocante abalou as estruturas do poder. O ministro da Defesa, Vasile Milea, estava morto. A versão oficial foi suicídio. Muitos acreditaram que ele fora executado por se recusar a usar força letal contra o povo. A morte de Milea foi o ponto de virada. Pela primeira vez, unidades do exército em toda a Romênia começaram a abandonar o Ceausescu. Alguns se juntaram abertamente aos manifestantes. Outros simplesmente se recusaram a agir. Ao meio-dia, a estação de televisão nacional foi tomada por revolucionários. Das cinzas do antigo regime, um governo provisório começou a se formar, autodenominado Frente de Salvação Nacional. O fim havia chegado. Ao som de disparos que ecoavam por toda Bucareste, o casal Ceausescu escapava da sede do poder em um helicóptero. O zumbido das pás da hélice era a trilha sonora de uma fuga desesperada, acompanhada por um punhado de assessores e oficiais de segurança ainda leais. Mas o céu já não era um refúgio seguro. O espaço aéreo estava sob vigilância e a rota de voo foi rapidamente reportada. O piloto, tomado pelo pavor de ser abatido em pleno ar, tomou uma decisão drástica e pousou perto de Titu, uma cidade a oeste da capital. Em terra, a tentativa de se esconder foi breve e inútil. Logo foram localizados e detidos por policiais e militares locais. A aura de poder que os envolvera por décadas se dissipou na poeira de uma estrada secundária. Sob forte escolta, foram transportados para uma unidade militar na cidade de Târgoviște, a cerca de 80 quilômetros de Bucareste. A unidade, pertencente às forças do Ministério do Interior, ainda não havia declarado um lado claro na crescente revolução, mas seu comandante, pego no turbilhão da história, concordou em mantê-los sob custódia até que as ordens se tornassem claras. Uma vez dentro da base, a realidade de sua queda tornou-se brutalmente palpável. Foram despojados de seu status formal. Tratados não como chefes de Estado, mas como detentos. Seus guarda-costas pessoais foram desarmados e separados. O casal foi confinado em um cômodo espartano, com camas de estrutura metálica e cobertores militares ásperos. As janelas eram gradeadas e guardas vigiavam do lado de fora, dia e noite. Pela primeira vez em décadas, Nicolai e Helena estavam completamente sós. Sem assessores, sem conselheiros, sem o séquito que antecipava cada um de seus desejos. Helena, em especial, estava visivelmente agitada, uma pantera enjaulada. Soldados relatariam mais tarde que ela falava incessantemente, exigindo contato com camaradas leais e acusando oficiais de alta patente de traição. Recusava-se a acreditar que o Comitê Central os havia abandonado, insistindo que o levante era um complô estrangeiro. Nicolai, por sua vez, parecia mais quieto, retraído, mas sob a calma aparente, a mesma incredulidade. Ele não conseguia processar que seu regime, que parecia eterno, havia de fato caído. Pediu uma máquina de escrever e um bloco de notas, na esperança de redigir uma declaração, de se comunicar com os membros do partido, que ele ainda supunha serem fiéis. Seu pedido foi negado. A comida era a mesma dos soldados: batatas cozidas, pão e água. Não lhes foi permitido tomar banho ou trocar de roupa. Ambos vestiam as mesmas peças com que haviam fugido de Bucareste. Nicolai, com um simples casaco de lã, Helena, com um pesado sobretudo e um lenço. Dormiam em catres estreitos, sob a luz forte e constante de uma lâmpada, com guardas inspecionando-os frequentemente. Uma equipe médica os examinava uma vez por dia, apenas para confirmar que estavam em condição estável. Enquanto isso, do lado de fora dos muros da base, a Romênia mergulhava no caos. Tiros esporádicos continuavam em várias cidades. Corriam boatos de possíveis contra-ataques das forças leais ao antigo regime, especialmente de unidades da temida Securitate, que ainda não haviam se rendido. A recém-formada Frente de Salvação Nacional, liderada por Ion Iliescu e outros ex-comunistas dissidentes, enfrentava uma pressão colossal. O povo nas ruas e os comandantes militares exigiam uma coisa só: justiça imediata.
O medo crescia. Manter o casal vivo por muito tempo poderia inflamar ainda mais o conflito. Havia o risco de que grupos armados tentassem resgatá-los, ou que sua simples sobrevivência alimentasse boatos de um retorno político. A própria liderança do exército na guarnição de Târgoviște sentia a tensão aumentar, com a confusão sobre quem estava no comando e qual seria o destino do Ceausescu. Na noite de 24 de dezembro, após horas de conversas a portas fechadas em Bucareste, a nova liderança tomou sua decisão. Nicolae e Helena Ceausescu seriam julgados no dia seguinte, dia de Natal, por um tribunal militar. O processo seria rápido e não haveria apelação. Na manhã de 25 de dezembro de 1989, o casal foi levado sob guarda para um tribunal improvisado dentro da própria base de Târgoviște. O julgamento foi organizado sob extrema pressão e sigilo, com a presença de apenas um punhado de oficiais, promotores, advogados de defesa e a equipe de filmagem. A Corte Marcial Especial, formada pela Frente de Salvação Nacional, era liderada pelo general Jica Popa e pelo promotor Dan Voinea. O julgamento começou por volta das 13h20, em uma sala pequena e fria. Não havia júri. O casal não teve acesso prévio a um conselho legal. Seu advogado de defesa nomeado, Nicolae Teodorescu, conversou com eles por meros minutos antes do início da sessão. Tudo era filmado por uma única câmera, um registro para a história e para o público. As acusações eram 5: genocídio, ataque armado contra o povo, sabotagem da economia nacional, destruição de propriedade pública e tentativa de fuga do país usando fundos do Estado. A acusação de genocídio baseava-se em um número que o tribunal estimava em mais de 60 mil mortos durante os protestos, embora investigações posteriores tenham reduzido esse número para perto de 1.100. A acusação, no entanto, também englobava décadas de um regime opressivo. Durante todo o processo, Helena foi combativa, interrompeu o promotor repetidamente, gritou com os oficiais e rejeitou a autoridade do tribunal. Recusou-se a responder a muitas das perguntas, chamando o julgamento de uma farsa. Nicolae, embora um pouco mais composto, manteve a mesma linha de desafio. Insistiu que eles ainda eram os chefes de Estado legítimos e exigiu falar com a Grande Assembleia Nacional, o parlamento que ele um dia controlou com mão de ferro. Ele afirmava que a revolução não passava de um golpe, orquestrado por traidores e agentes estrangeiros. Naquela sala improvisada, o peso de décadas de poder era palpável, mas o tempo era um luxo que ninguém ali possuía. Os juízes, com os olhos fixos e as faces tensas, sabiam que seu papel não era julgar, mas ratificar uma decisão já tomada pela maré da história. Aquele julgamento foi uma farsa jurídica, uma necessidade brutal. Não havia apresentação de provas formais, não havia testemunhas. A defesa, que defesa? A atmosfera era carregada, eletrizada pela urgência, enquanto os guardas permaneciam em alerta máximo, cientes do caos que ainda consumia o país lá fora. Pouco antes das 2h45 da tarde, o veredito foi declarado, culpados de todas as acusações e condenados à morte por fuzilamento. A sentença incluía execução imediata, sem apelo, sem adiamento. A decisão foi assinada e anunciada em questão de minutos. A lógica da nova liderança era fria e pragmática, com ecos de tiros ainda ressoando em partes da Romênia e rumores de retaliação por parte de legalistas. Adiar a sentença parecia um convite à guerra civil. Aquele ato, por mais controverso, era visto como a única forma de estancar a hemorragia e restaurar a ordem. Do lado de fora, os soldados receberam suas ordens finais. Aconteceria ali mesmo, imediatamente. Nicolae e Helena foram escoltados da sala de tribunal improvisada para um pátio anônimo dentro da mesma base militar de Târgoviște. Era uma tarde fria de inverno. Uma neve fina cobria o chão, abafando o som de seus passos em direção ao fim. O pelotão de execução já havia sido formado. Um grupo de paraquedistas de elite, liderado pelo capitão Ionel Boeru. Ele e outros 2 soldados foram encarregados de cumprir a sentença. Sob guarda cerrada, os Ceausescu foram levados para fora. Não houve tempo para últimas palavras ou pedidos finais.
Enquanto caminhavam para o pátio, a voz de Helena, raivosa e estridente, cortava o ar gelado. Ela gritava com os soldados, exigia que não fossem separados, insistia que morressem juntos. Sua incredulidade era uma armadura. Até o último suspiro, ela afirmava que aquele tribunal não tinha direito algum, que ela e seu marido eram os legítimos governantes da Romênia. Nicolai tentava manter a compostura, mas seu corpo o traía. Estava pálido, fraco. Suas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto eram amarradas com cordas. Helena também teve as mãos atadas. Foram colocados um ao lado do outro, contra uma parede simples no canto do pátio. Não era um palco cerimonial ou uma estrutura oficial. Era apenas uma parede. A ordem de execução foi dada rapidamente. Os soldados ergueram seus fuzis. Uma longa rajada rompeu o silêncio da tarde. Dezenas de balas atingiram o casal. O relatório oficial diria que ambos morreram quase instantaneamente. A execução inteira, do momento em que entraram no pátio até os tiros finais, durou menos de 5 minutos. Uma única câmera de vídeo, operada por um militar, registrou tudo. A lente fria e impassível tinha uma missão: servir como prova para o povo romeno e para o mundo de que o regime Ceaușescu havia de fato terminado. Apenas alguns dias depois, trechos da gravação foram exibidos na televisão nacional. Para milhões de romenos, foi a primeira vez que viram, com os próprios olhos, que a ditadura acabara. Seus corpos foram colocados em caixões de madeira simples, transportados de helicóptero para Bucareste e enterrados no cemitério militar de Ghenceia. A princípio, os túmulos não foram marcados, um gesto calculado para evitar que se tornassem um santuário para legalistas. Mais tarde, pequenas lápides foram adicionadas. A execução marcou o fim do regime comunista na Romênia. O país começava seu tortuoso caminho em direção à democracia. Mas o legado do Ceaușescu deixou cicatrizes profundas na alma da nação. Helena, em particular, tornou-se o símbolo absoluto da arrogância e da crueldade daquele tempo. Sua ascensão meteórica, apesar da falta de educação, e seu pulso de ferro deixaram uma memória amarga. Com o tempo, veio a desconstrução de seu mito. Instituições que levavam seu nome foram rebatizadas. Seus artigos acadêmicos foram expostos como fraudes e seus prêmios removidos póstumamente. Ao longo dos anos, o debate sobre a legalidade e a moralidade daquele julgamento sumário nunca cessou. Teria sido justiça ou apenas uma vingança necessária? O único caminho para evitar o mergulho do país em um caos ainda maior? Mas, em um ponto, a maioria dos romenos concordava. A era do medo havia finalmente chegado ao fim. Nos anos 2000, os túmulos do Ceaușescu voltaram a ser foco de atenção. Em 2010, a história guardava um último capítulo, burocrático e científico. A pedido da família, seus restos mortais foram exumados para confirmação de identidade. O teste de DNA não deixou margem para dúvidas. Os corpos enterrados em Ghenceia eram de fato de Nicolai e Helena, selando para sempre o fim de sua saga.